Boa noite! Sejam todos mundo bem-vindos à ETEC Jardim Ângela, Céu Guarapiranga, Céu Guará. Enfim, nesta semana tão maravilhosa, a Semana da Inclusão, algo de suma importância para o dia de hoje e para os nossos dias atuais. Enfim, em suma, galerinha, seja todo mundo bem-vindo. Quero muito agradecer a sua audiência. Enfim, estamos chegando na sua casa, estamos chegando no seu celular, no seu smartphone, enfim, no seu tablet ou no seu computador. Desde já, agradecemos a sua audiência. Nesta semana, vamos trabalhar vários itens de importância para os PCDs. Hoje, um tema super especial: os direitos do PCD. Aqui no YouTube. Hoje, convido para participar deste bate-papo tão gostoso ela, professora da ETEC, Carolina Carinhato Sampaio, lá na minha sede, e também advogada. Seja muito bem-vinda aqui, Marina Dantas, na ETEC Jardim Ângela, Céu Guarapiranga. Boa noite, professora. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí o convite, dizer que é uma grande honra poder participar de um tema tão polêmico e tão importante na nossa sociedade. Queria me apresentar, né? Meu nome é Marina Dantas, como já foi falado, sou professora da ETEC, da Carolina, sou formada em Direito, advogada militante, basicamente há 10 anos. Minha especialização é em Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal e Direito Constitucional aplicado. Pode prosseguir? Sim, professora. Vamos lá. Primeiramente, a gente está falando de uma lei aí, né, que é os direitos para os PCDs. Ela é uma lei atual, ela não é uma lei tão antiga assim, Lei 13.146, de 2015. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi sancionado em 2015, garantiu uma série de direitos para milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, tá? Segundo o Estatuto, ele conceitua a deficiência como uma restrição, ela pode ser física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, né, que é aquela temporária, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo meio ambiente econômico e social. Esse estatuto ele foi feito basicamente dentro da nossa Constituição Federal, quando a gente aborda os direitos sociais, né, que está previsto no artigo 6º, e os direitos dos trabalhadores, que está previsto no artigo 7º, que são direitos fundamentais, e também aborda aí o princípio da dignidade da pessoa humana. O primeiro tópico que o estatuto traz é muito importante quando a gente fala da educação, tá? Pode parecer um absurdo, mas há pouco tempo, universidades e instituições de ensino podiam cobrar uma taxa extra em matrículas e mensalidades pagas por alunos com deficiência. Um total absurdo. Além do fim da taxa que o estatuto estabeleceu, trouxe também uma pena de 2 a 5 anos de prisão e multa para quem impedir ou dificultar o ingresso de uma pessoa com deficiência em qualquer lugar ou ambiente escolar, tá? Para o ingresso em cursos de ensino superior, técnicos ou tecnológico, ficou determinada uma cota de 10% de vagas para pessoas com deficiência. Já o poder público, segundo o Estatuto, tem que garantir o pleno acesso ao currículo escolar e condições de igualdade em um sistema educacional realmente inclusivo e com toda acessibilidade, oferecendo apoio especializado sempre que necessário. Ou seja, além de toda a estrutura física, temos que ter profissionais especializados, preparados para estar atuando nessa área, recebendo as pessoas que realmente necessitam de alguma
atividade, algum apoio especial. Esse é o segundo tópico que é previsto dentro do Estatuto. A gente fala do direito do trabalho, né? O Estatuto prevê a reserva de vagas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, obedecendo a seguinte regra: de até 200 empregados, 2%. De 201 a 500 empregados, 3%. De 501, desculpa, a 1.000 empregados, 4%. E mais de 1.000 empregados, 5%. A Superintendência Regional, né, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, fiscaliza as empresas e quando há um descumprimento na lei, elas são autuadas, tá? Isso porque a pessoa com deficiência precisa ter seus meios de subsistências garantidos para que possa ter uma participação realmente ativa dentro da sociedade e de ter seu próprio sustento. Em algumas categorias também, falando ainda em relação ao trabalho, o Estatuto prevê que a pessoa com deficiência ela tem uma cota especial. O exemplo que a gente traz aqui é no caso dos taxistas, tá? Por exemplo, as empresas exploradoras desse serviço devem reservar uma cota de 10% de vagas para condutores com deficiência. Além disso, o que é previsto também em concursos públicos, também tem uma reserva legal em relação à cota para pessoas nessas condições, que chega até 20%. Segundo a nossa Constituição Federal, no entanto, a média é de 10% de vagas destinadas a pessoas com deficiência em concurso público. Normalmente, quando sai o edital, a Constituição ela prevê até 20%, mas normalmente, quando sai o edital, a maioria dos editais prevê aí uma porcentagem de 10%. Além do tema, né, em relação à educação, e ao trabalho, a gente vai falar da questão da saúde, né, que é um direito fundamental de todo cidadão, que está previsto principalmente no artigo 6º da Constituição Federal. E dentro do Estatuto ele prevê a seguinte forma: o poder público ele tem o dever de oferecer à pessoa com deficiência uma rede de serviços especializados em habitação ou reabilitação, além de garantir o acesso a hospitais e outros estabelecimentos que sejam públicos ou privados, tá? Então, a lei fala que o Estado, ele que manda desse poder, ele tem que oferecer isso. A lei ainda garante o tratamento domiciliar na impossibilidade de locomoção a um hospital ou clínica, com medicamentos gratuitos, assim como ortoses e próteses, quando necessárias. Além disso, não pode haver nenhum tipo de impedimento de participação de pessoas com deficiência nos seguros ou planos privados de saúde, que normalmente a gente sabe que acaba ocorrendo toda essa evasão, né? Quem impedir ou dificultar o ingresso está sujeito à detenção de 2 a 5 anos e multa. Olha quantos direitos aí, e todos eles prevêem penalidade quando o seu direito for violado. Rapidinho, professora, a gente vê aí 3 itens que a senhora trouxe para nós aqui debatermos, referente ali primeiro à educação, né? Nós estamos numa escola, a senhora trouxe ali referente ao trabalho, e agora referente à saúde, né? 3 temas, né, para as pessoas que têm PCDs na sua casa, ou até mesmo quem não está nos assistindo agora é um PCD. De acordo com a advogada aqui, Marina Dantas, ela traz ali, de acordo com a lei, galera, que é muito importante, todo PCD ele tem todos esses direitos. E a gente vê, agora só um adendo, professora, que às vezes a gente vê isso não respeitado, né? Se a gente for parar para ver ali, que todo mundo que me segue sabe que eu sou ferrenho nisso, de discutir sobre isso, a gente vê que em alguns momentos, dentro da nossa sociedade, a gente não vê isso, né? Então ali o PCD em si, ele fica ali ao léu em alguns momentos, porque ele não tem ali essa base que hoje nós, nessa semana, estamos trazendo, referente a trazer as leis, que é importante,
que anote. Então, quando for em algum local, como esses três, que são coisas básicas, né, para o ser humano, Sim, né, professor? essenciais, né? Sim, A e não, dignidade da pessoa humana. sim, porque se ela não tem esse mínimo, né, para viver ali né, da sua forma ali, das suas condições, e ali traz tudo isso. Então a gente vê ali um ponto que me chamou muito a atenção que a senhora trouxe, e aqui também no nosso chat do YouTube, é referente a essas condições, né? Nós temos ali a UBS, nós temos ali a primeira porta, né, para o PCD entrar, e às vezes Acceder também, a né? sim, e é referência ali nesse processo, e muita gente aqui fala para mim, professor, mas é difícil, né? É difícil assim a gente chegar até ter este acesso, né? De do mínimo. Às vezes, assim, o mínimo, né? Ali ter as condições, eu sei que a senhora vai trazer daqui a pouco, mas ali ter o mínimo, né? O básico para a sua sobrevivência. Às vezes é negado, né? Então a gente vê esse processo que a senhora trouxe referente à inclusão aí, que é muito importante do processo do trabalho, né? Isso é um ganho enorme para os PCDs que eles têm direito, porém, o que eu vejo também é referente, às vezes, à empresa, né? A empresa, ela escolhe o melhor PCD ali para trabalhar, né? Então, trabalhos de TCCs com os alunos, a gente vê isso em algumas instituições, empresas, que elas escolhem ali qual a melhor forma de PCD. E também que a senhora trouxe da educação, né? Antigamente tinha que escolher ali, colocar um valor a mais sobre aquele aluno, né? E hoje a gente vê que nós temos as auxiliares de classe ali para auxiliar aquele PCD, aquele aluno, que é importante para professores ter ali um auxiliar ali que possa auxiliar o aluno, o professor. Então é muito importante, né, toda essa equipe. Então, fico adendo ali, porque é muita informação, né, professora? E às Sim, vezes é o verdade. pessoal se perde. E é Estamos importante. trazendo, é verdade, estamos trazendo o que a lei prevê, né? Mas tendo uma visão geral aí mais ampla, quando a gente coloca isso na prática, é muito difícil, até no dia a dia, porque as pessoas não sabem dos seus direitos, né? E normalmente os direitos, principalmente quando a gente fala de PCD, são violados constantemente. Então a gente temos todos esses direitos aí, até mesmo se precisar acionar a justiça, eles têm direito à tramitação com prioridade, né? Sim, é importante tudo isso. Vou deixar a professora falar, porque senão eu falo aqui até amanhã, né? Desde já quero agradecer a audiência de vocês aí de casa. Desde já agradeço. Vocês estão na melhor ETEC, na ETEC do Jardim Ângela, Céu Guarapiranga, o Céu Guará. Professora, pode continuar. Então, voltando aqui, né, a gente falou um pouco, abordamos em relação à educação, que é muito importante, até mesmo se a gente for verificar na prática no dia a dia, assim, uma opinião minha pessoal, né, um exemplo de vida pessoal, uma das minhas sócias dentro do escritório, a doutora Maria Luciana Nascimento, ela é uma portadora deficiente, ela é cadeirante, né? Ela já publicou alguns artigos, é uma pessoa que é bem instruída, ela tem aí a base de 4 faculdades, a última faculdade que ela se formou agora foi em Direito, e assim, a gente vê o esforço, a dedicação dessas pessoas que acabam até se destacando dentro do mercado de trabalho. O que falta mesmo é oportunidade, né? Essa é a palavra-chave, a palavra certa, é oportunidade dentro da sociedade, do mercado de trabalho, em qualquer outro tipo de local. E continuando, a gente falou em relação à educação, em relação ao trabalho e em relação à saúde. O estatuto ele também prevê, quando a gente fala em relação ao esporte, lazer e cultura, garante acesso a atividades esportivas, culturais e lazer. Nesse sentido, a acessibilidade em espaço público é fundamental. Você sabia
que é dever também de uma companhia aérea prestar assistência a uma pessoa com deficiência que esteja no voo. Sabiam disso? Para isso, basta comunicar sobre a condição do passageiro no momento do check-in. Além disso, a acompanhante tem direito a desconto na passagem, caso fique comprovada a necessidade da sua presença durante o voo. Olha aí que bacana. E por falar em acompanhantes, eles também têm o direito, né, a um desconto de 50%, assim como as pessoas com deficiência em entradas de show, espetáculos, jogos mediante comprovação da necessidade de sua presença. Normalmente, a pessoa, quando ela faz aquela carteirinha especial, vem falando se necessita ou não de acompanhante, e automaticamente o acompanhante acaba adquirindo esses direitos para estar dando um apoio ali, um acesso à pessoa que está nesse tipo de situação, tá? É uma coisa interessante quando a gente fala de esporte, lazer e cultura. Gostaria de fazer algum apontamento, algum adendo, professor? Henrico? E Oi, não estou te escutando. foi, eu acredito que foi agora. Ao vivo, Foi. sim, ao vivo é assim, dá delay. Quero agradecer aí todos. Professora, é importante tudo isso que muitos não sabem disso, né? Ali do Verdade. direito do PCD, deles ter acesso à parte fundamental ali do esporte, da cultura, ali do lazer do PCD e também ali do processo de voo, né? De ter ali o acompanhante, de ter ali 50%. Muitos não sabem, e a gente vê isso Verdade. ao longo da história, né? E eu gosto muito de trazer isso, desculpa de ser redundante, mas assim, ao longo da história a gente vê que as famílias onde tem um PCD escondiam o PCD dentro da sua casa, não queria mostrar. E a gente vê que isso era prejudicial para a família, no processo do luto da família, e o processo também do PCD. E a gente vê hoje, né, falando que o PCD ele tem que ir para fora, né? Ele não pode ficar preso dentro de casa. E a Com gente vê, certeza. não é? E a gente vê essa importância de ter acesso em alguns locais também gratuitos para o PCD, quando fala ali da carteirinha e tal, mostrando, e o acompanhante ali com 50% de desconto. Então, assim, é de suma importância, vocês que estão aí em casa, é importante avisar a todos os PCDs que eles têm direito à cultura, ao lazer, ao esporte, de sair, de mostrar. Você fala assim, não, mas ele não entende. Entende sim, dependendo do seu grau, não tem essa importância do qual o grau mais leve, o grau mais moderado, o avançado. Então, quando a gente fala aí do autismo, todos os graus é importante, todos devem sair. Ou ali o cadeirante. Então, todos nós temos que pensar que é importante. Ele tem esse dever, ele tem esse direito, e esse direito é garantido pela lei. Nós estamos aqui com a advogada e professora Marina, e ela está trazendo a lei. Então, quando os senhores saírem, né? E aí depende também, né, professora, ali do espaço onde vai adquirir o ingresso, avisar com antecedência, ver a política ali de como é feito, tudo direitinho. A lei é respaldada, né? Tá ali dizendo a lei e ali o equipamento, ele tem que cumprir a lei, não é isso? É verdade, apesar de todas as limitações que tem uma lei, graças a Deus, né? Tem uma lei aí hoje dando embasamento, dando esse apoio, essa cobertura jurídica para o PCD, ajuda o desenvolvimento para a família, o desenvolvimento dele como pessoa, porque ele é gente como a gente. Ele só tem uma limitação. Que às vezes aquela limitação vai superar muita coisa lá na frente, no futuro, vai trazer resultados maravilhosos e vai trazer também grande diferença perante a sociedade. Sim, isso mesmo, professora. Ok? Continuando aqui.
Outro assunto muito importante que muita gente não sabe em relação ao PCD também, que a gente acaba entrando aí um pouquinho em relação ao direito tributário, a gente vê que a lei do PCD, ele abrange vários ramos do direito, né? E agora a gente vai falar da isenção de impostos e taxas na compra. Um exemplo é na compra de carros novos, a pessoa com deficiência é isenta de impostos. Você sabia disso? Em alguns estados, também pode ser obtido na Secretaria da Fazenda Estadual o pedido de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA. Algumas cidades possuem também isenção de imposto predial territorial urbano, que é o famoso IPTU. Neste caso, o cidadão deve se dirigir até a prefeitura da sua cidade. Além disso, pessoas com deficiência têm prioridade na restituição de imposto de renda, no caso de algumas doenças como paralisia irreversível e incapacitante, cegueira ou alienação mental, a isenção de impostos em rendimentos relativos e aposentadoria, tá? Pensão ou reforma. Também a dedução no imposto de renda para alguns gastos, como a compra de cadeiras de rodas, por exemplo. Tá aí, ó, um benefício muito importante perante a sociedade. Quer comentar alguma coisa? Sim, é importante essa fala, né? Porque nós tivemos agora mesmo a declaração do imposto de renda, então muita gente não sabia disso, que poderia ali na sua declaração colocar ali o dependente, ou você mesmo que é PCD, na hora ali da declaração do imposto de renda. Então fica essa dica da professora e da advogada, referente para os senhores fazerem no próximo ano, não é isso? Ok, vamos lá, galera. Continuando aqui, agora a gente vai falar de alguns auxílios, tá? O estatuto ele também prevê e garante alguns auxílios, tais como um salário mínimo à pessoa com deficiência com renda familiar per capita, tá? Inferior a 1/3 do salário mínimo. Então tem que ser declarado perante o CRAS a renda familiar das pessoas que convivem dentro da mesma residência para ver se aquela pessoa ela acaba tendo direito a um salário mínimo. Também temos como previsão de auxílio o auxílio reabilitação psicossocial, tá? De um salário mínimo para quem tenha recebido alta de hospitais psiquiátricos, tá? De repente a pessoa ela está passando por todo aquele momento, né? Entrou numa depressão, precisou tomar um remédio, ser internado. A lei também prevê esse auxílio de um salário para estar auxiliando a pessoa em todo esse procedimento a partir do momento que essa pessoa tem alta, tá? Esse auxílio faz parte do programa de volta para casa e tem como objetivo reintegrar a convivência em família. A aposentadoria também, com redução de período de contribuição, conforme o grau de deficiência, aí tem que entrar lá no site do INSS, vai estar falando os graus de deficiência e o tempo de casa de contribuição para você estar podendo pedir a sua aposentadoria. Sempre comprovado por perícia médica, tá? Então, você tem aquele tempo, você vai agendar perante o INSS para estar passando na perícia médica para você estar podendo adquirir aí a sua aposentadoria. Tem também previsto o auxílio inclusão para pessoas com deficiência moderada ou grave que entrarem no mercado de trabalho, tá? Auxílio inclusão. Então, além do seu salário, você vai ter um benefício a mais em relação ao mercado de trabalho. O benefício também no saque do fundo de garantia, tá? Para compras de ortoses ou próteses. Então, se você necessitar trocar, né, ou adquirir uma, você também tem esse benefício de saque do FGTS. Para obter esses auxílios, a pessoa com deficiência deve procurar o Centro de Referência da Assistência Social do seu município onde mora. Lá será informada sobre a documentação necessária para cada tipo de benefício, tá ok? Gostaria de comentar alguma coisa?
Sim, é muito importante isso, rapidinho, referente ao CRAS, e lá todos esses benefícios, a sua grande maioria dos benefícios, nós temos que fazer o CAD único, tá? Então, para quem não está nos ouvindo, aqui na cidade de São Paulo, ligar no 156 e ver o CRAS de referência, e lá ou no 156 o assistente vai falar para vocês quais são os documentos necessários. E aí você vai até o CRAS da sua referência, da sua casa, e vai criar o CAD único, aonde vão ter todos os benefícios da assistência. Então, eu quero muito reforçar isto aos senhores que estão aí, que o que a professora e a advogada Marina Dantas ressaltou agora, é muito importante. Então, assim, os benefícios que os senhores têm de direito, então você vai passar lá, alguém da sua família, enfim. Então, o CRAS, ele vai querer saber quem mora na sua casa, quais são as condições que vocês moram, e aí vai gerar um número, tudo bem? Que muita gente lá se confunde um pouquinho com os números, com as siglas toda, então você vai lá ter o CAD único, ok? Então, com este número, você vai entrar ali no hall para ter os outros benefícios. Tudo bem? Deixo ali esse adendo para todos vocês. Professora? Obrigada. Vamos lá, prosseguindo, né? Agora a gente vai falar também em relação aos crimes contra a pessoa com deficiência. A gente acha que não, mas isso é vivenciado fortemente no dia a dia, tá? Quando qualquer um desses direitos é negado a uma pessoa com deficiência, configura-se automaticamente um crime. Caso isso aconteça, é importante que se apresente uma queixa formal na delegacia. Inclusive, existem delegacias especializadas no centro da cidade para pessoas com portadores de deficiência, tá? Ou uma representação diretamente no Ministério Público, é só estar se dirigindo até o fórum, ou na Comissão de Direitos Humanos na OAB mais próximo da sua residência, tá? No caso aqui da Zona Sul, a gente tem a OAB aqui em Santo Amaro, que fica do lado do fórum na Avenida Adolfo Pinheiros. Para que esse tipo de atitude seja acabada, quando o crime acontecer contra uma criança, tá? No caso, se for uma criança que tem algum tipo de deficiência, isso deve ser comunicado imediatamente ao Conselho Tutelar, tá? Ele deverá ser acionado o Conselho Tutelar, o que estiver mais próximo aí da sua residência. Sabemos que ainda é comum, por exemplo, escolas não aceitarem crianças com deficiência ou planos de saúde se recusarem a atender determinados casos. Em muitas empresas, a política de cotas é apenas de fachada. Denuncie sempre que um dos seus direitos que são garantidos por lei for violado. Gostaria de comentar alguma coisa, É professor? importante, rapidinho, para não terminar esse processo que a senhora está falando, denuncie, gente, é muito importante. Então, assim, se o seu direito não foi ali assistido, ali da criança, então a criança ali, ela tem o PCD, a criança, vá ao Conselho Tutelar. Então, porque o conselho tem que verificar todas essas condições dessa criança, tudo bem? Se é o adulto em si, é que os senhores possam ir no Ministério Público, na comissão ali dos direitos humanos da OAB, e a gente vê isso muito, né? Foi a minha fala lá anteriormente, referente ali às empresas que colocam e ali escolhem, né, entre aspas, o melhor PCD para se trabalhar. Então, por gentileza, denuncie, não deixe esse crime ali ocorrer. Tudo bem, professora? Tudo bem, só fazendo um adendo também, às vezes as pessoas deixam de procurar os seus direitos por falta de recursos financeiros. Cabe salientar que temos aí a Defensoria Pública, tá? E dependendo da situação, se algum dos seus direitos, como o PCD, forem violados, dependendo do tipo de situação, quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, quando você está dentro de uma loja, não tem acesso, já aconteceu na prática, inclusive com essa advogada que trabalha comigo, ela foi numa determinada loja, não tinha elevador,
e eles queriam que ela se locomovesse até o outro andar, né? E não tinha lógica isso, porque ela é uma cadeirante. Eles deveriam, né, tirar a maquininha do caixa e levar para ela passar o cartão dela, tá? Automaticamente, isso gerou uma ação de danos morais. E dependendo da situação, você pode estar se dirigindo automaticamente direto no Fórum de Santo Amaro, desculpa, pelo Juizado Especial Cível, tá? Em primeira instância, você não precisa de advogado, você pode ser representado por você mesmo. Fica a dica aí, porque muitas pessoas não correm atrás dos seus direitos por não saberem dessas informações. Olha só. Tudo bem até aqui? Prosseguindo, né? Para o nosso último tópico aqui, que eu quero falar é do superprincípio constitucional, que é o artigo 5º da Constituição Federal, que assim reza: todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, tá? Então, a gente vai falar de um super princípio aqui, que é o princípio da isonomia, que é a mesma coisa que o princípio da igualdade. Pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida das suas desigualdades. Então, um exemplo clássico que eu trago aqui: todos somos iguais perante a lei, mas eu não vou querer comparar uma força de uma pessoa, de um homem, com uma força física de uma mulher, porque a gente não tem o mesmo biotipo. É a mesma coisa quando a gente fala das pessoas com PCDs, tá? Vamos tratar igualmente os desiguais, na proporção da sua igualdade. E é isso. Lei Brasileira de Inclusão ao PCD. Obrigada. Obrigado, professora. Enfim, todo mundo aqui olhando para ver aqui no chat, todo mundo gostou, todo mundo está falando ali, relatando alguns problemas, né, que houveram nos seus dia a dia e ali ressaltando ali da importância das leis. Vão ficar toda aqui debaixo do nosso canal aqui na descrição, tudo bem? Essas leis que a advogada e professora Marina Dantas ressaltou aqui hoje. Ressalto desta importância dos direitos do PCD. Agradeço, professora e advogada Marina Dantas, aqui conosco hoje, nesta semana importante para todos nós, falando um pouquinho sobre os direitos do PCD. Professora, sua última fala de hoje. Gostaria de agradecer aí a todos a oportunidade. Espero vocês na próxima com mais Saber Direito. Obrigada. Desde já, agradeço a cada um de vocês, em especial a professora e advogada Marina Dantas. Agradecemos de coração, em nome da ETEC Jardim Ângela, CEL Guarapiranga, o CEL Guará. Conto com todos vocês na próxima edição deste canal. Enfim, até mais. Tchau, tchau, galerinha. Muito obrigado, professora. Até mais, galera.